Olá, meus amados irmãos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso do Evangelho Diário. É com muito carinho que estamos aqui, iniciando mais um domingo, esse momento que partilhamos as sementes do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos, um dia de muita paz para o nosso coração, para a nossa vida. E convidemos hoje a Jesus para estar presente conosco, para que o Cristo nos auxilie a abrandar um pouco as nossas preocupações, a aumentar a fé em nosso coração, essa fé que confia em Deus, essa fé que fortalece a gente por dentro, essa fé que ramifica na coragem, na esperança, esta fé, meus irmãos, que nos sustenta. Vamos pedir para que Jesus fortaleça a nossa fé, para que a gente possa vencer um dia após o outro. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para hoje, com o nosso coração em Cristo, refletirmos a mensagem de número 146 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, a nossa mensagem é do querido espírito o irmão Jacob. E ele, através da psicografia do nosso amado Chico, diz para o nosso coração: erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Hoje, essas palavras do querido espírito, irmão Jacob, são palavras de esperança para todos nós. Nós erramos, nós falhamos, mas nós temos a chance de refazer, de corrigir, para acertarmos. E todos nós, todos, sem exceção, iremos caminhar para o bem supremo, para o aprimoramento supremo. Hoje estamos falhando, mas amanhã podemos acertar. Hoje a gente tropeçou e caiu, mas amanhã a gente pode fazer diferente. E podemos caminhar para cada vez mais sermos melhores. Sabe, meus irmãos, às vezes ficamos desanimados no caminho da vida porque temos ainda certas tendências, temos ainda certos pensamentos, algumas condutas que não são agradáveis ao caminho do bem. E aí ficamos, às vezes, desanimados, porque às vezes a gente perdeu a paciência, porque a gente deu uma má resposta, porque a gente ainda fez isso, porque a gente ainda errou naquilo, e a gente fica ali se cobrando, sabe? É digno e louvável essa consciência do que a gente ainda está fazendo errado, mas temos que ter compreensão que se a gente ainda tem essa tendência, esse pensamento, se a gente ainda tem esse comportamento que às vezes é errado, nós temos a chance de corrigir isso para acertarmos da próxima vez, para fazermos conforme Jesus espera na próxima vez. Sabe, meus irmãos, diante dessas palavras aqui, hoje do querido irmão Jacob, eu me lembrei muito de Pedro, querido apóstolo Pedro. Pedro, ele tropeçou não uma, não duas, mas 3 vezes com Jesus. Pedro negou ao Cristo 3 vezes. E a consciência dele pesou muito, porque ele percebeu o erro que ele tinha feito. Ele percebeu como ele tinha sido fraco, como ele tinha sido levado por tendências que não são boas. E diante desse erro, ele aprendeu. Diante desse equívoco, ele aprendeu. E anos mais tarde, Pedro é de novo questionado se ele é um seguidor do Cristo. E isso nós temos relatado na obra Paulo e Estevão. Aliás, hoje nós temos mais um encontro da obra Paulo e Estevão, mais um capítulo para todos nós. Então,
Nós já até passamos por esse capítulo em que Pedro, quando ali Estevão e os primeiros cristãos ali naquele instante da Casa do Caminho são presos, e ele é questionado se ele realmente segue a Jesus, se ele é mesmo cristão. E nesse instante, Pedro não nega. Anos atrás ele tinha negado Jesus, mas ele aprendeu com o erro dele. E naquele momento, ele não nega Jesus, ele jamais negou a Jesus, porque ele corrigiu aonde ele tinha falhado. E com isso, ele foi se tornando cada vez uma alma melhor. E esse exemplo de Pedro cabe para todos nós em nossa vida. Se a gente erra em um aspecto, falha em outro, comete um equívoco, mais cedo ou mais tarde, Deus nos dará uma oportunidade muito parecida para a gente fazer diferente. Pode ser daqui a alguns anos, pode ser até numa outra existência, mas a oportunidade chega. E às vezes é uma situação muito parecida com aquela que a gente teve um equívoco, que a gente errou, que a gente fez errado assim perante as leis de Deus, que eu falo, em questão de bondade. Que a gente fez errado mesmo. Errado no sentido, às vezes a gente cometeu um ato, a gente falou alguma coisa, a gente fez uma escolha que olhando a vida eterna não é bom. Que olhando os caminhos de Jesus não é o que o Cristo prega. Então, às vezes, a gente cometeu tendências, comportamentos assim. Foi uma falha nossa, moralmente falando. Só que, com certeza, daqui a um tempo, no tempo de Deus, surgirá uma situação muito parecida para corrigirmos e nos aprimorarmos, para fazermos diferente, assim como aconteceu com Pedro. Olha, meus irmãos, se a gente tropeçou e caiu hoje, não desanimemos. Deus sempre concede uma nova chance para a gente aprender, para a gente acertar, para a gente se aprimorar. Deus sempre dá uma chance para a gente. Olha que Pai misericordioso que Ele é. Por isso, vamos com muita humildade olhar para a nossa vida e notar aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ajustar, o que precisamos realmente corrigir em nossas tendências. Estejamos de coração e olhar atento e vigilante para quando as oportunidades chegarem, para que a gente possa fazer diferente dessa vez, mudar. Meus amados irmãos, hoje eu deixo aqui para nós, para o nosso domingo, essas palavras, que possamos levá-las para a nossa vida, que possamos levar a esperança de que Deus sempre dá uma chance para depois de um erro, a gente aprender com ele, depois a gente passar por aquilo de novo e dessa vez acertar, corrigir, nos aprimorar. Meus queridos irmãos, fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.